Bom dia, queridos irmãos, nessa manhã de domingo, quando nós nos reunimos para estudar a palavra de Deus, eu desejo a todos a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus esteja nos abençoando nesse tempo em que nós buscamos a sua palavra. Eu quero convidar você para nós iniciarmos essa escola bíblica dominical lendo o Salmo de número 40. Salmo de número 40. Nós vamos ler do verso 1 ao verso de número 3, depois vamos ler do verso 11 até o verso 13 e terminamos com o último versículo. Diz assim a palavra do nosso Deus: Esperei confiantemente pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Verso 11: Não retenhas de mim, Senhor, as tuas misericórdias. Guarda-me sempre a tua graça e a tua verdade. Não tenha em conta os males que me cercam. As minhas iniquidades me alcançaram, tantas, que me impedem a vista. São mais numerosas que os cabelos da minha cabeça, e o coração me desfalece. Praza-te, Senhor, em livrar-me. Dá-te pressa, ó Senhor, em socorrer-me. Verso 17. Eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo e o meu libertador. Não te detenhas, ó Deus meu. Eu gostaria que nós pensássemos a respeito do momento em que vivemos, mais uma vez. Antes de ontem, na verdade, o pastor Roberto Brasileiro, mais uma vez, convocou a igreja presbiteriana para que nós estejamos orando nesse dia de domingo, hoje dia 5 de abril, orando em prol de toda essa circunstância que nós atravessamos por causa do coronavírus e tantas decisões que as autoridades precisam tomar. O destino da nossa nação, e não só da nossa nação, mas de todo mundo, estão dependendo das decisões que estão sendo tomadas e também de nós vencermos este momento. E quando nós olhamos para este salmo, aqui nós vemos o salmista primeiro, dizendo de um momento em que ele esperou confiantemente no Senhor, em que o Senhor o ouviu, o Senhor o tirou de um poço de perdição, de um tremedal de lama, um lugar que quanto mais ele se mexia, mais ele afundava, e firmou os seus pés, e por último colocou nos seus lábios um novo cântico. Esse salmo ele começa assim, mas como nós lemos, e você leu também, ou ouviu, nós vemos que lá na frente, o salmista ele vai colocar a sua situação nesse momento. Ele disse lá no começo: olha, eu me lembro do tempo que eu me esperei pelo Senhor, e o Senhor me socorreu. Mas agora no final do salmo, ele diz mais uma vez: eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo, o meu libertador. Não te detenhas, ó Deus meu. Nós sabemos que em tempos de celebração e gratidão, nós nos reunimos para agradecer a Deus e cultuar a Deus. Mas em tempos de clamor, em tempos de lamento, em tempos de até desespero por parte de muitas pessoas que foram atingidas por este mal, esse tempo é um tempo de nós buscarmos a Deus em oração e também buscarmos a Deus através do jejum. Eu quero convidar você não sei se hoje, se você puder ainda hoje, não sei se você tinha visto já o aviso dado pelo presidente do Supremo Concílio da nossa igreja, ou se você ainda não tinha visto, que você dedique um tempo para buscar a Deus de todo o coração. Um dos papéis da igreja, além de se colocar à disposição da sociedade, é a oração, porque a oração ela move o coração de Deus. Não que ela mova o coração de Deus como uma maneira automática, mas a oração ela alcança o Senhor. Como é que ela alcança o Senhor? Quando nós reconhecemos
reconhecemos, quem sabe, os nossos pecados e também reconhecemos o quanto nós dependemos do Senhor. E nós dependemos do Senhor. Então eu quero convidar você para nós orarmos. Feche os seus olhos nesse instante. Vamos orar ao Senhor. Querido Deus, nosso Pai, nós mais uma vez nos colocamos diante do Senhor, louvando o Teu nome pela nossa vida, louvando o Teu nome porque o Senhor tem conservado, ó Deus, tantas pessoas com vida. Temos ouvido, ó Deus, de pessoas que têm se recuperado, de progressos, ó Deus, com respeito a esse momento do nosso mundo, do nosso planeta. Ó Deus, mas nós sabemos que ainda há muito pela frente. E pedimos ao Senhor, e declaramos ao Senhor primeiro que dependemos do Senhor, e confiamos no Senhor, e que a nossa esperança está no Senhor. E queremos, como Davi aqui disse, lá no passado, dizer agora, nós estamos esperando confiantemente pelo Senhor, porque o Senhor é um Deus que ouve, que atende à oração do seu povo e que age. Tem misericórdia, Senhor. Somos pobres e necessitados do Senhor. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Perdoa, Senhor, as nossas falhas, ó Deus, e ministra aos nossos corações, para que consigamos, ó Deus, no meio disso tudo, aprender, ó Deus, e reconhecer qual é a vontade e direção do Senhor para cada um de nós, não só nós da igreja, mas todos aqueles, ó Deus, que estão no meio de toda essa situação, que possamos no final de todas as coisas ver o livramento do Senhor, entoar ao Senhor um novo cântico a respeito daquilo que o Senhor vai fazer, e o Teu nome, ó Deus, seja glorificado através da ação do Senhor no meio de tudo isso. Em nome do nosso Senhor Jesus é que nós oramos. Amém. Queridos, quero convidá-los então para nós abrirmos a palavra de Deus em Lucas, capítulo 18, versos 9 a 14. Lucas, capítulo 18, versos 9 a 14. Então você já sabe, nós começamos na semana passada estudando o tema Vivendo o Evangelho. E na semana passada nós estudamos o seguinte tema, dentro desse tema maior: cidade, o mundo em que vivemos. E nós vimos então que a vontade de Deus é para que a gente busque a paz e a prosperidade, não apenas na cidade onde nós vivemos, mas para que a gente busque a paz e a prosperidade da cidade. E Jeremias, capítulo 29, verso 7, foi o versículo central que nós vimos na semana passada, e diz assim: procurai a paz da cidade, para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Através de um olhar pelas lentes do Evangelho, nós olhamos então para a cidade como um lugar que deve ser um lugar de refúgio, de justiça, de desenvolvimento cultural e de busca e descoberta espiritual. E as nossas atitudes para que a cidade tenha paz e prosperidade deve ser a de servirmos aqueles que precisam de proteção, praticarmos amor e a justiça de Deus, criar e cultivar cultura com excelência e zelo, e oferecer a Cristo como satisfação para a sua busca espiritual, para a busca espiritual das pessoas. Lembrando que nós estamos olhando tudo isso e isso está saindo justamente da Bíblia, que fala a respeito de Cristo, a respeito do Evangelho. Então isso também mostra que Cristo, ele é, de fato, aquele que nós precisamos para nós vivermos a nossa vida espiritual. E o encontro de hoje, ele é o primeiro de dois. Nós vamos estudar esse mesmo tema, o Evangelho e o coração, em dois encontros. Hoje é o primeiro deles. Então hoje nós vamos mais abrir assim o assunto e pensarmos sobre a visão aqui que nós temos a respeito do tema o Evangelho e o coração. 3 modos de viver. E aí você já está com a Bíblia aberta em Lucas, capítulo 18, a partir do verso 9 até o verso de número 14. Nós vamos ler e em seguida nós vamos caminhar com a nossa aula. Diz assim:
Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo dessa forma: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo o que ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Vamos orar mais uma vez? Querido Deus, nosso Pai, queremos pedir ao Senhor o seu auxílio para que, enquanto nós olhamos para esta lição, para a Tua Palavra e para aquilo que nós vamos meditar nessa manhã, que o Teu Espírito Santo nos ensine, edifique, ó Deus, a cada um de nós. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Amém. Então, nós estamos baseando a nossa escola bíblica nesse livro que chama O Evangelho na Vida, é da editora Vida Nova, e ele é do autor Tim Keller. Nós já tivemos a primeira lição na semana passada, e esse livro começa com um texto que eu gostaria de ler para os irmãos. Diz assim: imagine os primeiros cristãos conversando com seus vizinhos no Império Romano. Ah, o vizinho diz, ouvi falar que você é religioso. Muito bom. Religião é uma coisa boa. Onde fica o seu templo ou seu local sagrado? Nós não temos templo. O cristão responde: Jesus é o nosso templo. Vocês não têm templo? Mas onde os seus sacerdotes exercem as suas atividades e fazem os seus rituais? Nós não temos sacerdotes para mediar a presença de Deus. O cristão responde: Jesus é o nosso sacerdote. Vocês não têm sacerdotes? Mas onde vocês oferecem os seus sacrifícios para obter o favor de Deus? Não precisamos de um sacrifício, o cristão responde. Jesus é o nosso sacrifício. Que tipo de religião é essa? O vizinho pagão pergunta, pasmado. E a resposta é: a fé cristã é tão completamente diferente de tudo o que as outras religiões ensinam e vivem, que ela, na verdade, não merece ser chamada de religião. O que o autor quer nos dizer aqui através disso? Na verdade, a palavra religião, no seu sentido etimológico, vindo do latim, de fato ela significa religar. E nesse sentido, Jesus é a nossa religião, porque ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim, confirmando aquilo que o cristão vai respondendo para o seu vizinho do Império Romano. Mas o que nós vamos trabalhar aqui, o que o autor vai colocar para nós, é o sentido da palavra religião, naquele sentido que nós mais costumamos usar. Aquela pessoa é uma pessoa religiosa e aquela pessoa é uma pessoa não religiosa. O que nós queremos dizer com isso? Nós queremos dizer que essa pessoa que é religiosa, que ela tem uma religião, que ela tem um nome, a sua religião tem um nome, ela tem um lugar, ela tem os seus cerimoniais, tem todas essas coisas, e aí nós vamos ter muitas religiões. E aí o autor vai dizer para nós e vai nos levar a compreender que nós temos 3 modos de viver. E aí nós vamos começar olhando para essa parábola de Jesus que nós lemos, e em seguida nós vamos pensar sobre esses 3 modos de viver que o nosso coração ele pode adotar diante de Deus. Então nós vimos
que nessa parábola, uma parábola muito conhecida por nós que estamos nas igrejas e lemos a Bíblia, e também conhecida lá fora, porque essa parábola é muito citada para falar daqueles religiosos prepotentes, que se acham mais do que os outros, e esse era o objetivo de Jesus mesmo, falar dessas pessoas que confiavam demais em si mesmos. Mas essa parábola mostra dois homens chegando ao templo. E o que é que eles vieram fazer? A Bíblia diz que eles oram, mas a Bíblia também diz que a oração do publicano, ela tem a palavra, "se propício a mim, pecador". Então essa oração, ela não era só um momento de oração, mas era um tempo em que as pessoas vinham e apresentavam sacrifícios para receber o perdão de Deus por causa dos pecados e da vida que eles vinham vivendo. E nós temos as duas pessoas aqui, dois homens, e Jesus vai colocar, um era um fariseu, esse é o homem da religião, o outro era o publicano, esse era o homem da não religião. E aí nós já podemos dizer que essa é a maneira que nós mais ouvimos, e até às vezes é a maneira que nós estamos crendo, que é a maneira de nós vivermos a nossa vida, que é o modo que o nosso coração ele vive diante de Deus, que só existem esses dois modos, ou religião ou não religião, e que religião significa seguir a Deus e obedecer a Deus, e não religião significa ignorar a Deus e deixar a Deus de lado. Mas aí nós vamos observando aqui, em primeiro lugar, esse homem religioso. O que acontece com esse homem religioso, esse fariseu que subiu ao templo? Ele começa a orar e ele começa a falar das suas práticas religiosas nessa oração. E ao falar das suas práticas religiosas nessa oração, ele vai entender que ele está muito bem. E é assim que ele se apresenta diante de Deus e diante desse momento de buscar a graça de Deus e perdão pelos pecados. Já o publicano, ele até aqui, ele viveu uma vida da não religião. Como assim? O publicano, ele era uma pessoa que, se ele estava aqui no templo, provavelmente era uma pessoa que ele conhecia o judaísmo, provavelmente tinha o sangue dos israelitas, mas em um determinado momento da sua vida e da sua história, ao invés de caminhar naquilo que Deus ensinou e naquilo que o seu povo vivia, que era a busca a Deus, então ele resolve confiar não em Deus, não naquilo que o seu povo ensinava e vivia como vida diante de Deus, e ele resolve dizer assim: eu prefiro outro caminho. Eu entendo que um outro caminho vai ser muito melhor para mim do que o caminho que as pessoas estão dizendo ou que o próprio Deus está dizendo. E eu vivo longe de Deus. E essa é a não religião. A não religião é dizer assim: eu mesmo vou resolver as minhas coisas pelas minhas próprias forças, da minha maneira. Eu não preciso de pessoas me dizendo alguma coisa, eu não preciso desse livro, eu não preciso de Deus. Mas eu vou viver do meu jeito e da minha maneira. Mas o curioso é que no final dessa história, Jesus, ele vai dizer que quem foi justificado, diz ali no verso 14, digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Este quem? O publicano desceu justificado, e não o fariseu. E é interessante nós pensarmos a respeito desses dois momentos aqui. Porque quando nós olhamos, damos uma primeira olhada, muitas vezes essa parábola ela é interpretada da seguinte forma: está vendo como a religião não adianta nada, no sentido de buscar a Deus? Melhor é ser sincero e viver uma vida sincera. Está vendo? Até o próprio Jesus,
ele está dizendo que é melhor a gente viver uma vida sincera do que uma vida falsa. Mas quando nós olhamos para esta parábola, nós vamos perceber o seguinte: ao olhar para o fariseu aqui, e quando Jesus fala do fariseu, é verdade, em outros lugares, Jesus vai apontar para a hipocrisia e falsidade dos fariseus. Mas aqui, o que Jesus vai dizer a respeito do fariseu é que ele está equivocado e ele está apoiando a sua vida com Deus nos elementos da religião, e por isso ele não foi recebido diante de Deus. Já o publicano, até o momento em que ele chega aqui, ele estava assim, longe de Deus, fora da presença de Deus, escolhendo a não religião. Mas aqui, quando Jesus diz que ele foi justificado, ele toma a decisão, nesse momento aqui, por uma coisa que não é nem religião e nem não religião, que é o terceiro modo de viver. Quais são, então, os 3 modos que a gente pode viver diante de Deus, que o nosso coração ele pode adotar? O primeiro modo é assim: eu vou ser o meu próprio Salvador. Eu rejeito a Jesus como meu Salvador e eu mesmo vou ser o Salvador da minha vida através das minhas escolhas, através do meu modo de viver. Eu não quero saber de Deus e nem de Jesus. Mas a outra maneira, oposta a essa, é a religião. Quando a pessoa ela vai atrás da religião, ela aprende a religião, ela faz atitudes que são consideradas coisas boas, as pessoas elogiam essas coisas, mas o fato é que esta pessoa, e aqui é muito claro, o fariseu, ele não está apoiando a sua vida diante de Deus, na graça de Deus, e nem na misericórdia de Deus, e nem naquilo que significava a propiciação, que a gente já vai falar sobre isso. Mas ele estava apoiando a sua vida nas boas obras. E aí, nós percebemos que assim como o não religioso, ele estava sendo o seu próprio Salvador através dos seus próprios caminhos, o religioso aqui, ele está sendo o seu próprio Salvador e Senhor através da realização das boas obras. A ideia aqui é: eu faço as boas obras, então eu mereço ter uma vida com Deus, eu mereço estar com Deus, e eu mereço as coisas que Deus tem para me dar. E é aí que é o grande erro dessa pessoa, e quem sabe de muitos de nós, que vivemos no modo religião. Esse modo religião, ele nos engana constantemente, porque há muitos momentos em nossa vida, mesmo que a gente diga, nós somos salvos pela graça e pelo sangue de Jesus, em que a nossa prática, o nosso coração, ao invés de caminhar pela graça de Deus, nós operamos no modo religião, que é assim: eu faço coisas boas, eu acho que eu estou bem diante de Deus, mas se de repente eu fracassei em alguma coisa, eu errei, eu pequei, eu acho que agora sim, agora eu não estou bem diante de Deus. Mas o que o texto mostra para nós? Ele mostra que o terceiro modo é o Evangelho. Não religião, religião, e o terceiro modo, Evangelho. O que o Evangelho ele nos ensina, e como é que o nosso coração ele deve viver através desse modo, e não pela não religião e não pela religião. Então o Evangelho, aqui nesse texto, aonde que ele está? Ele está no fato de que esses 2 homens, eles chegaram diante de Deus, e esse primeiro homem, ele diz: eu sou bom, olha, que bênção. Ele até começa a agradecer a Deus aqui, mas ele não fala de nada que Deus fez. Ele fala só daquelas coisas que ele mesmo faz.
ele vai dizer assim: olha, eu cumpro a lei, eu cumpro os mandamentos, porque eu não sou como esse fariseu e esse publicano. Ele se compara com o outro e se acha melhor. E ele diz: e eu te dou graças, porque eu não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, e nem como esse publicano. Eu jejuo e dou o dízimo de tudo quanto ganho. A não ser o jejum 2 vezes por semana, tudo mais eram preceitos da lei. O jejum 2 vezes por semana era uma tradição lá deles. E ele apresenta isso diante de Deus para adorar a Deus e para estar diante de Deus. Mas ele não foi aceito. Já o publicano, ele vem, e ele que era, até esse momento, vivia no modo não religião, mas agora o seu coração se quebranta diante do sacrifício do animal que é feito e do sangue que é derramado sobre a tampa do propiciatório. Esse termo, ser propício a mim, pecador, ele vem do cerimonial para o perdão de pecados que existia desde o Antigo Testamento e agora até os tempos de Jesus. E acontecia que o animal era sacrificado e o sangue era derramado sobre o propiciatório. O propiciatório era a tampa da arca. E a ideia era como se a arca, ali que representava a presença de Deus, e Deus ali olhasse como que de dentro da arca, ele olhava para os nossos pecados. E aí, olhando para nós, ele nos via merecedores de juízo. E aí a palavra de Deus vai nos dizer que o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. E quando esse sangue desse animal era derramado sobre a tampa do propiciatório, então o preço, o salário pelo pecado era pago. E a justiça de Deus era feita, porque o homem que precisava morrer, para ele foi colocado um substituto ali, que era aquele animal que morreu no lugar do homem. E Deus, vendo aquele sangue derramado, então havia paz, mais uma vez, entre o homem e Deus, e o homem era aceito na sua presença. Como que isso acontece hoje? Hoje nós não fazemos mais sacrifícios, e nós lemos ali no texto que nós não precisamos de sacerdotes que ofereçam sacrifício, porque Jesus é ao mesmo tempo o templo, ele é o sacerdote, ele é o sacrifício. Então, como é que nós somos aceitos na presença de Deus? Não é pelo modo religião. Não é assim: olha, eu fiz isso de bom, eu fiz aquilo de bom, aí eu faço as contas, tem mais aquilo ali de errado, mas olha, aquilo ali de errado perto desse tanto de coisa boa que eu estou fazendo, a soma vai dar, a balança vai pender aqui para as coisas boas que eu estou fazendo. Na verdade, por um pecado só, nós merecemos o juízo de Deus. E a Bíblia vai dizer que todos nós somos pecadores. A Bíblia diz: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Quando Adão, lá no Éden, ele decide, junto com a sua esposa, desobedecer a Deus, a Bíblia diz que o pecado entra no mundo. E o pecado, ele passou para todos os homens. O pecado, ele passou para todos os homens, de modo que todos nós somos pecadores. Então nós já nascemos em pecado. Salmo 51, verso 5, o salmista vai dizer assim: em pecado me concebeu minha mãe. E também na carta de Paulo aos Romanos, nós vamos ler que através de um só homem entrou o pecado no mundo, de modo que todos nós herdamos tanto o pecado quanto a culpa. E então, por mais que nós façamos muitas obras, de todo o nosso coração, o fato de nós já nascermos em pecado faz de nós pessoas que não merecem estar na presença de Deus, mas que merecem a condenação. Mas aí este homem,
este publicano, ele chega e ele avalia a sua vida e ele diz assim diante de Deus: eu sou pecador e eu reconheço que eu não podia nem estar aqui. A atitude dele, na verdade, é que vai mostrar isso, porque a Bíblia diz que ele nem olha para o céu, mas ele dizia: sê propício a mim, pecador. Em outras palavras, ele estava dizendo assim: eu preciso desse sangue que está sendo derramado, porque eu mereço toda a condenação que vem e que é mostrada, revelada através da palavra de Deus, porque Deus é santo e eu sou pecador, e não tem como eu viver com Deus. Então, esse homem, ele vai orar a Deus, dizendo: sê propício a mim, pecador. Como é que nós nos achegamos diante de Deus? Então, primeiro, não é através da apresentação das nossas boas obras. Em segundo lugar, não é também nós fazendo as coisas do jeito que nós vamos querendo fazer e achando assim que Deus vai entender os motivos pelos quais nós fizemos e Ele vai nos aceitar. Lá no final Ele vai pensar bem e Ele vai ver que, olha, nós tínhamos uma boa razão para viver no pecado. Mas é conforme o publicano, ele chega diante de Deus agora, reconhecendo que é pecador, reconhecendo que não merece a presença de Deus e recorrendo à maneira que Deus aprove ali, providenciou para que ele então se chegasse diante de Deus e pudesse ter vida com Deus. Agora, nesse instante, quando ele recebe o sacrifício ali feito por causa dos seus pecados e por causa da sua vida, isso aponta para a atitude que nós devemos ter quando nós vamos ter vida com Deus. Nós só podemos ter vida com Deus quando nós reconhecemos que somos pecadores e que não há nenhuma obra nossa que nos ajude a chegar mais próximos de Deus, que nós não podemos fazer nada a não ser clamar ao Senhor com fé. Ser propício a mim, pecador, quando nós olhamos para o que Deus fez, enviando o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para morrer naquela cruz, derramar seu sangue no nosso lugar, olharmos e dizermos: ser propício a mim, pecador. E a Bíblia diz que aquele que crê no Senhor Jesus será salvo. Ao invés de tentarmos ser salvos pelas nossas boas obras, ou então tentarmos ser salvos através da nossa maneira diferente de viver, não crendo no caminho do Senhor, nós vamos buscar aquele que é o único que pode nos salvar. E não somos nós que nos salvamos, mas é Ele quem nos salva através da sua graça e da sua misericórdia. Depois de olharmos então para esses dois personagens dessa parábola e entendermos que a vida deles estava marcada, o primeiro, pelo modo religião, o segundo, pelo modo não religião no primeiro momento, mas que no momento em que ele é justificado perante a mensagem do Evangelho, aí nós podemos dizer o seguinte: mas eu já sei disso, pastor. Qual que é a diferença, né? O que isso tem a ver com o nosso coração? Então, a primeira coisa que nós precisamos compreender a partir disso, a partir desses três modos de viver, é que há um problema no nosso coração. Qual é o problema do nosso coração? O problema do nosso coração é que mesmo aquelas pessoas que muitas vezes declaram que a salvação é tão somente por Jesus Cristo, que nós somos justificados tão somente pela obra de Cristo e não pelas nossas obras. O nosso coração, quando nós menos percebemos, ele entra no modo religião. E aí, no modo religião,
nós começamos a nos posicionar diante de Deus e diante das outras pessoas. E aí isso pode significar duas coisas. A primeira delas, eu não sou um cristão, mas eu sou simplesmente um religioso, que ao invés de receber a Jesus como meu Senhor e Salvador, entender que eu nada tenho a dar para Deus, que as minhas obras não conquistam o favor de Deus, mas que o favor de Deus ele é conquistado absolutamente, somente e suficientemente pela obra que Cristo realizou por mim. Então, se eu não compreendo isso, provavelmente eu não sou um cristão, mas eu sou um religioso. Ou então, eu sou um cristão, eu aprendi e eu criei com a minha mente que foi em Jesus e só por Jesus que eu tive graça, e pela graça eu fui reconciliado com Deus. Mas o meu modo de caminhar ainda é o modo que eu caminhava antes de ter um encontro com Cristo. Deus está trabalhando no meu coração, mas o meu modo de agir ainda é o modo religião. E aí o autor, ele vai colocar aqui para nós algumas atitudes que vão demonstrar para nós, vão nos ajudar a perceber se nós estamos vivendo pelo modo religião ou pelo modo evangelho, que é o modo correto. O que acontece? O que acontece é que o modo não religião e o modo religião e evangelho, o não religião é mais fácil de nós entendermos. Não religião e evangelho, a gente percebe a diferença de longe. Mas religião e evangelho se confundem muito, porque o fruto do evangelho vão ser obras de um coração alcançado pelo evangelho. Mas a religião, que não foi alcançado, o modo religião, o coração no modo religião, que não foi alcançado pelo evangelho, também vai buscar fazer boas obras que vão parecer fruto do evangelho, mas que na verdade são uma religião que está conduzindo o homem não para a salvação, mas para ele chegar diante de Deus tentando ser salvo por si mesmo. E aí nós temos essa tabela que diz assim: religião, aí vem os conceitos e atitudes. Se eu estou na religião, eu obedeço primeiro. Aí eu sei que obedecendo eu serei aceito. O evangelho, muito diferente, é o oposto disso. Eu sou aceito. Aí a partir disso, eu obedeço. Mas porque já fui aceito. A motivação na religião baseia-se em medo e insegurança. Meu Deus, se eu não fizer desse jeito, pode ser que eu tenha um castigo, pode ser que isso aconteça, pode ser que eu perca isso, pode ser que eu perca aquilo. A motivação no evangelho baseia-se em grata alegria. Deus tem cuidado de mim. Em Cristo eu estou salvo e estou seguro nas suas mãos. Por isso eu me alegro no Senhor e sirvo a Deus com alegria. Religião, eu obedeço a Deus para receber coisas de Deus. Então eu quero tantas coisas, mas eu creio em Deus. E Deus vai me dar essas coisas. E aí eu passo a fazer muitas coisas para Deus, mas o meu objetivo é receber coisas. Evangelho, eu obedeço a Deus para receber a Deus, para andar com Deus, para ter prazer nele e ser parecido com ele. Religião, quando as circunstâncias na vida vão mal, eu fico bravo com Deus, ou comigo mesmo, já que eu acredito que toda pessoa boa, ela merece uma vida confortável. Não passa por momentos difíceis, porque afinal de contas eu estou fazendo por onde? Através das minhas boas obras. Modo evangelho. Quando as circunstâncias da vida vão mal, sofro, mas sei que o meu castigo recaiu sobre Jesus. E embora Deus possa permitir o sofrimento, esse sofrimento é para que eu cresça, e Ele exercerá seu amor paternal em meio à minha provação. Esse é o evangelho. Religião. Quando eu sou criticado, eu fico furioso ou arrasado,
pois é fundamental que eu pense em mim como uma pessoa boa. Eu não posso ter erros, afinal de contas eu estou trabalhando para isso, fazendo muita coisa boa para isso. Ameaças a essa autoimagem precisam ser destruídas a todo custo. E aí eu me volto contra aquilo que vem contra a minha autoimagem. Assim como aquele fariseu falou, eu não sou como aquele, mas eu sou muito bom. Evangelho, quando sou criticado, meu coração se aflige. Nós sentimos as críticas, mas não é essencial que eu me considere uma pessoa boa e perfeita. Nós sabemos que somos pecadores e que Deus está trabalhando em nossa vida. Minha identidade não está fundamentada em meu histórico ou desempenho, mas no amor de Deus por mim em Jesus Cristo. Não é o meu histórico, não são as minhas obras, mas é o histórico de Cristo, é a vida e a obra de Cristo para a minha salvação. E aí Deus trabalha naquilo que de repente alguém nos critica, e aí nós vamos de repente ficando tristes, mas isso nós sabemos que pode ser verdade. Religião. Minha vida de oração consiste basicamente em pedidos. Ela somente esquenta, né? Minha vida de oração fica forte, eu oro muitas vezes quando eu passo por necessidade. Meu propósito principal na oração é controlar o ambiente à minha volta. Eu oro porque eu quero que seja assim, espero que seja assado, e se não der certo, eu oro com mais força para que seja do jeito que eu estou pensando. Modo evangelho. Minha vida de oração consiste em períodos generosos de louvor e adoração. E o meu propósito principal da oração é a comunhão com Deus. Não que não possa pedir, buscar e bater, como Jesus mandou. Nós vamos colocar as nossas ansiedades diante de Deus. Mas a oração, o principal motivo no modo evangelho, como nós estamos chamando aqui, é nós buscarmos a comunhão com Deus. Modo evangelho. A minha autoimagem, ela oscila entre dois polos. Se quando eu estou vivendo à altura dos meus padrões, eu sinto-me confiante. Mas então eu tento ficar orgulhoso e ter empatia e sem empatia com pessoas que falham. Então eu me sinto bem, mas eu não tenho paciência com as pessoas que erram ao meu lado. Ou então, quando eu não estou vivendo à altura dos padrões que eu entendo que eu tenho que viver, eu me sinto até humilde, mas eu me sinto um fracasso e sem nenhuma confiança. Já no modo evangelho, como é que a autoimagem, como é que nós encaramos a questão da autoimagem? A minha autoimagem, ela não se baseia em meu desempenho moral. Em Cristo, então, eu sou ao mesmo tempo pecador e perdido, no entanto, aceito em Cristo. Eu sou tão mau que Ele precisou morrer por mim, e tão amado que Ele se dispôs a morrer por mim. E isso me leva a ter profunda humildade, porque eu não sou grande coisa, nem quando eu estou pensando que fiz alguma coisa muito boa, e uma profunda confiança em Deus, porque eu sei que eu não sou bom, mas Ele morreu por mim, e porque eu sei que Ele teve tanta consideração e me amou tanto, e morreu por mim. Então eu me sinto confiante. E a minha identidade, no modo religião. Minha identidade e meu valor pessoal baseiam-se principalmente em meu trabalho árduo e na minha moral. E assim, eu preciso menosprezar aqueles que vejo como preguiçosos ou imorais. Já a minha identidade no Evangelho. Minha identidade e meu valor pessoal estão centrados naquele que morreu por mim. Fui salvo por pura graça, de modo que não posso menosprezar aqueles cujas crenças e práticas são diferentes das minhas. Somente pela graça sou o que sou. A única diferença que tem na nossa vida e na vida daquele outro é que a graça de Deus nos resgatou. E isso é uma coisa de Deus e não é do nosso merecimento. E aí, para ajudar a gente a pensar sobre se a gente está vivendo mais no modo religião do nosso coração ou no modo evangelho,
o autor também coloca uma historinha, aqui usada por Charles Spurgeon, um pastor da Inglaterra no século XIX. E ele conta a história da seguinte forma: era uma vez um horticultor que cultivou uma cenoura enorme, e ele a levou ao rei. E ele disse: meu senhor, esta é a maior cenoura que eu já cultivei, ou que jamais cultivarei. Portanto, quero oferecê-la ao Senhor em sinal de meu amor e respeito. O rei ficou comovido e discerniu o coração do homem, de modo que quando este se virou para ir embora, o rei disse: espere, você evidentemente é um bom administrador da terra. Tem um pedaço de terra perto do seu. Quero dá-lo a você de graça, como um presente para que você também o cultive. O horticultor ficou maravilhado e bastante satisfeito, e foi para casa muito feliz. Mas havia um nobre na corte do rei, que ouviu tudo isso e disse: que coisa! Se isso é o que alguém ganha por causa de uma cenoura, o que aconteceria se eu desse ao rei algo melhor? No dia seguinte, o nobre apareceu diante do rei, conduzindo um belo garanhão preto. Ele prostrou-se e disse: meu senhor, crio cavalos, e esse é o maior cavalo que já criei ou jamais criarei. Portanto, quero oferecê-lo ao Senhor em sinal de meu amor e respeito. Mas o rei discerniu o coração dele e disse: obrigado. O rei tomou o cavalo e simplesmente o mandou embora. O nobre ficou perplexo, de modo que o rei notou e lhe disse: deixe-me explicar. O horticultor veio e deu a cenoura para mim, mas você deu o cavalo para você mesmo. Ele vai dizer assim, depois que encerra essa história: se oferecemos coisas a Deus, na esperança de, com elas, obtermos bênção no céu, então não estamos fazendo para Ele. No fim das contas, na verdade, é para nós mesmos que estamos fazendo. Somente uma experiência da graça nos transforma para que façamos coisas boas, porque é bom fazê-las por causa de Deus. Então nós precisamos reconhecer esse problema no nosso coração. O problema de que, geralmente, nós tentamos nos relacionar com Deus muito mais no modo religião do que no modo evangelho. No modo evangelho é quando nós, reconhecendo a grandeza do Senhor, amando a Deus verdadeiramente, nós oferecemos tudo que temos sem querer nada em troca. E também sabemos que aquilo que oferecemos, perto da grandeza do Rei, não é grande coisa, porque nós somos pecadores. Já o modo religião é aquele que tenta sempre, através daquilo que faz diante de Deus e para Deus, e até para o próximo, alcançar uma coisa para si, mesmo que seja a salvação. O modo religião é o modo que nos afasta de Deus, porque o modo religião é o modo que nós mesmos tentamos nos salvar através das nossas boas obras. E o modo evangelho é quando nós somos salvos pelas obras de Cristo e nos regozijamos no nosso Senhor e Salvador. A Bíblia vai dizer o seguinte, em Gálatas 5, verso 4: de Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei da graça decaístes. Então nós precisamos nos arrepender. Você lembra lá do publicano, e você lembra lá do fariseu? O objetivo deles era o mesmo. Porque é que o fariseu, ele se apresentou diante de Deus com obras. Ele buscou esse caminho para ser melhor que os outros, ele buscou esse caminho para estar seguro, e ele buscou esse caminho para se destacar, para estar conseguindo a sua própria salvação e vivendo a vida do jeito que ele achava que alcançaria o melhor resultado para ele mesmo. É como a história do cavalo. E o publicano, da mesma forma, ele não escolheu Deus, porque ele achou que o melhor caminho para ele ter mais lucro
era aquele mesmo caminho. Ele queria se destacar, assim como o outro também queria se destacar do outro, ser melhor que as outras pessoas. Então nós precisamos tomar cuidado para nós, mesmo aqueles que realmente creem que o nosso Senhor Jesus é o nosso Salvador e que nós não somos salvos por obras, para que o nosso coração ele não opere de fato pelo modo religião, ao invés de operar pelo modo evangelho. Sobre isso a palavra de Deus vai nos dizer em Gálatas 2:16, sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. E aí você pode perguntar, mas nem como uma ajuda, nem como uma parte complementar. Esse versículo e muitas partes da Bíblia, elas são muito claras quanto à nossa salvação, quanto à maneira que nós nos apresentamos diante de Deus, que as nossas obras, elas não podem fazer nada a respeito da nossa salvação. A nossa justificação, que é sermos recebidos na presença de Deus, sendo considerados justos e perdoados, isso se dá única, exclusivamente, suficientemente, por causa do sacrifício de Cristo, por causa da sua obra redentora na cruz e depois da cruz, a obra completa de Cristo, por causa da sua obra vivendo diante de Deus, satisfazendo a Deus, a lei também no nosso lugar, é por causa do Senhor que nós somos aceitos. Só a fé, só a graça e só Cristo. E aí a pergunta que você vai fazer é: e as obras? Frutos de um coração transformado pelo Evangelho. Então agora nós já entendemos que as obras, elas não são uma moeda para nós trocarmos nem pela nossa salvação e nem para nós trocarmos por alguma coisa que, depois de salvos, a gente acha que fazendo a gente possa merecer. Mas nós nunca merecemos nada de Deus. Nós recebemos por misericórdia e por graça em Cristo Jesus. E aí nós já sabemos, então, não fomos justificados pelas obras, pelas nossas, mas justificados pelas obras de Cristo. E aí nós precisamos pensar, então, mas como é que nós vamos ser uma bênção na cidade? Como é que nós vamos trabalhar para que a cidade tenha paz e prosperidade, se nós, as obras não têm um papel aí? Na verdade, as obras têm sim um papel, só que elas só não devem entrar como alguma coisa para que a gente negocie com Deus, mas elas devem ser um fruto da gratidão e do reconhecimento da grande obra de Deus por nós. E através das nossas obras, nós devemos adorar a Deus. Não é apenas fazer as obras com sinceridade, mas é fazer as obras para a honra de Deus e também para o bem do nosso próximo, que é a vontade de Deus, que é isso que eu citei, é o resumo dos 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E quando fizermos essas obras, elas não devem ser como aquele cavalo. Eu vou trazer um cavalo, porque se aquele que trouxe a cenoura recebeu isso, imagine uma coisa melhor. Então, não é dessa forma que nós servimos a Deus através da nossa vida e do nosso coração. Mas o nosso coração precisa estar no modo evangelho, que é reconhecer que as nossas obras, fora de Cristo, de nada valem. Elas podem até ser úteis, mas elas não servem como adoração verdadeira a Deus. E nós precisamos oferecer as nossas obras aí, não para sermos salvos, mas porque fomos salvos para honra, glória e adoração a Deus. Jonathan Edwards, ele vai falar sobre as virtudes comuns e ele vai falar sobre a virtude verdadeira. E ele vai citar um exemplo
para que a gente pense sobre qual é a diferença de uma virtude comum e uma virtude verdadeira. Por virtude verdadeira, ele entende e quer nos ensinar que essas são as virtudes que são o fruto do coração no modo evangelho. E por virtude comum, é a maneira que o homem ele raciocina e pensa na virtude. Não que a virtude comum ela seja negativa em si mesma, mas ela não vem de um coração impactado pelo evangelho e pela graça de Deus. Então ele vai citar a honestidade e a desonestidade. E ele vai comparar e dizer assim que muitas pessoas, falando da virtude comum, elas são honestas por quê? Porque elas desejam ter uma recompensa, elas acreditam que através da honestidade, elas vão ter uma recompensa lá na frente. Outras pessoas, elas serão honestas porque elas pensam, se eu não for honesto, alguém vai perceber e eu vou sair perdendo. Então aqui é a pessoa buscando alguma coisa por recompensa, como recompensa, ou então sendo honesto por causa de medo de perder alguma coisa. A outra coisa é a pessoa não querer ser conhecida como alguém que é desonesta. Então ela está pensando no seu nome, e isso é orgulho. E todas essas três motivações, elas vão mostrar um egocentrismo, e não um teocentrismo. Vão mostrar que nós adoramos a nós mesmos e não adoramos a Deus. Porque assim como a pessoa está sendo honesta, buscando recompensa, ou por medo de não ter alguma coisa, ou de perder alguma coisa, e também por causa de orgulho, o desonesto, ele escolhe a desonestidade pelos mesmos motivos. Ele vai ser desonesto porque ele entende que sendo desonesto, ele vai alcançar uma recompensa. Ele vai, quem sabe, ser desonesto porque ele tem medo que se ele for honesto, o outro desonesto vem e pega, então já que alguém vai pegar, ele pega primeiro. E ele então não perde. E também por orgulho, porque lá na frente ele vai poder dizer assim, ora, eu fui desonesto, mas olha o que eu consegui com a minha desonestidade. Então, essa é a virtude comum, quando nós conseguimos fazer um paralelo de que a motivação é a mesma do contrário da virtude. E qual seria o motivo, então, para nós sermos honestos? Nós devemos ser honestos, porque isso abençoa as pessoas que estão ao nosso redor. E nós devemos ser honestos, porque isso agrada a Deus, porque isso louva e engrandece o nome de Deus, porque essa é a vontade de Deus para a nossa vida, que nos criou com os seus atributos. Ele nos comunicou alguns atributos, entre eles, a capacidade de sermos honestos e justos ao invés de desonestos e injustos. Ele nos criou para isso. Você deve não gostar de quando um político ele só faz as coisas para ganhar um voto, não é verdade? Então é mais ou menos isso. Deus também não gosta e Deus não aprova. Todas as vezes que nós agirmos, mesmo que dizendo em nome de Deus, mas na verdade estivermos interessados em alguma coisa para nós, e não sinceramente interessados na glória de Deus e no benefício do nosso próximo, usando o que nós estudamos a semana passada, para promover a paz da cidade e a prosperidade da cidade e daqueles que estão ao nosso redor, nós não estamos fazendo uma obra ou uma virtude verdadeira, mas nós estamos fazendo o que todo mundo faz. E isso não provém de um coração que é cheio do Evangelho. E a última coisa que eu gostaria de compartilhar com você, rapidamente, porque são muitas coisas, semana que vem tem mais coisas sobre esse mesmo assunto, é a transformação desse meu coração.
Como é que esse coração, então, ele vai se transformando desse coração que, se nós nos esquecermos, se nós nos distrairmos, ele entra no modo religião e nós começamos a tentar barganhar com Deus, tentar fazer coisas para ter crédito com Deus, não vivermos assim, mas vivermos com um coração impactado pelo Evangelho. Então, existe uma relação, que é a relação justificação e santificação. O modo religião vai entender que essa relação é da seguinte forma: eu me santifico até que eu esteja tão santo que eu seja justificado. Mas o Evangelho, como nós vimos aqui, nos ensina justamente o contrário, que nós somos justificados e aceitos por Cristo, e agora nós recebemos de Deus nova vida, e passamos a viver essa nova vida em santificação. E aí nós vamos, diz a palavra de Deus, nos despojando do velho homem, tirando todas aquelas coisas do velho homem, inclusive esse modo de viver, que é o modo religião predominante no nosso coração, e passando a viver por um coração impactado pelo Evangelho. E aí você vai dizer assim: pastor, mas como que é isso? Eu já disse, nós precisamos ser impactados pelo Evangelho. E aí eu vou dar o exemplo. Então, geralmente, nas situações em que a gente vai reagir com o nosso coração, através das nossas atitudes, palavras, nós vamos reagindo. E muitas vezes reagimos como nós já falamos, reagimos no modo religião. Como é que nós podemos reagir impactados pelo Evangelho? Isso precisa ser intencional, sabendo que o nosso coração é um coração que tem problemas, sabendo que se nos distrairmos, nós voltamos para o modo religião e começamos a barganhar com Deus. Nós precisamos, sabendo disso, pregar o Evangelho para nós diante de todas as circunstâncias novas que se nos apresentam. E eu vou citar só duas por causa do tempo, e uma delas está em 2 Coríntios 8, verso 9, que diz assim: pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de nós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Por que é que Paulo ele está falando isso para os irmãos da Macedônia? Ele está falando isso para os irmãos da Macedônia porque os crentes lá da Judéia estão num momento muito difícil em que eles estão passando até fome. E Paulo vem levantar ofertas desses irmãos da Macedônia. Mas Paulo, ele não deseja que esses irmãos eles sejam constrangidos ou que operem no modo religião e que façam coisas pensando em estou ganhando ou estou perdendo. Mas ele deseja que eles tenham um coração generoso. O que é que ele faz? Ele traz a parte do Evangelho que se identifica com essa questão da generosidade. E ele vai dizer assim: olha, vocês sabem como é que Cristo ele fez uma coisa parecida com isso que vocês precisam fazer agora, se assim vocês quiserem. Ele, sendo rico, se fez pobre. Ele tirou do que ele tinha. Por quê? Por amor de vocês, para que pela sua pobreza vocês se tornassem ricos. Cristo então recebeu sobre si toda a condenação e juízo, e ele ficou separado de Deus. Quando ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? E ele perdeu muito para que nós fôssemos ganhos, para que nós fôssemos enriquecidos. Ele experimentou morte e condenação que era para nós, para que nós experimentássemos o enriquecimento de sermos cheios das bênçãos que Deus tem para nós. E é assim que Paulo fala com eles, para que eles, através do Evangelho, eles possam então ser impactados e ser como Cristo Jesus.
O outro exemplo é muito conhecido. Na oração dominical, ou oração do Pai Nosso, nós vamos ver Jesus, ao nos ensinar a orar, dizendo: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. E aí a pergunta é: como é que eu cultivo um coração perdoador? É olhando para o Evangelho. E assim perdoando o outro como Deus tem me perdoado em Cristo Jesus. Porque é isso que eu peço na oração: me perdoe, ou melhor, Senhor, me perdoe, isso mesmo, me perdoe, assim como eu tenho perdoado aqueles que me devem, aqueles que erraram contra mim. E aí Jesus ainda conta uma parábola do credor incompassivo, onde ele ilustra um momento em que havia uma pessoa que tinha uma dívida muito grande e ele é imensamente perdoado pelo rei, mas esse mesmo que tinha uma dívida muito grande era senhor de uma pessoa que tinha uma dívida muito menor. Mas este, que era senhor desse que tinha dívida menor, ao invés de olhar para o perdão que recebeu e fazer igual, da mesma forma, entendendo o quanto foi maravilhoso para ele ser perdoado, ele resolve cobrar e, se não pagar, vai preso. Sabendo disso, o rei então o chama e coloca esse que não perdoou o outro na prisão. Essa parábola, que eu falei aqui rapidamente por causa do tempo, ela é uma ilustração do Evangelho. Nós somos aqueles que somos perdoados por Deus por pecados que nós nunca poderíamos obter perdão por nós mesmos. Era impossível. E aquele pequeno perto do Senhor representa as pessoas quando elas nos ofendem. Perto do que nós fizemos para Deus e do juízo da nossa conta com Deus, do juízo que nós mereceríamos receber de Deus, aquilo que aquela pessoa fez é muito pequeno, por mais que seja algo que a gente considere gravíssimo. Então o Evangelho precisa vir e impactar a nossa vida. Então hoje nós começamos a pensar sobre o nosso coração. E aí nós olhamos para a vida ali do publicano e do fariseu e observamos ali na vida deles os modos em que o nosso coração pode operar. Nós podemos operar no modo não religião, que é aquele modo em que eu mesmo sou o meu Salvador e Senhor. Eu controlo a minha vida, entendendo que quando eu faço assim, eu trago o melhor para mim. Mas também vimos o modo religião, que é aquele modo através do qual o nosso coração entende que nós vamos fazendo muitas boas obras e vamos colocando diante do Senhor, e aí temos um certo direito de recebermos do Senhor um prêmio ou pagamento por causa disso. Mas da mesma forma que o modo não religião, nós estamos rejeitando o Salvador e sendo salvadores de nós mesmos através das boas obras. Mas temos o modo evangelho, que é aquilo que a Bíblia nos ensina, que é quando nós reconhecemos que não temos nada a oferecer a Deus, e então recebemos a Jesus como nosso Senhor, único e suficiente Salvador. E a partir disso, não para sermos salvos, mas porque fomos salvos, somos impactados diariamente pela palavra do Senhor, pelo Evangelho, pela obra de Cristo na cruz em nosso favor. E ao sermos impactados diariamente, somos conduzidos a Deus, às virtudes verdadeiramente cristãs, que são obras para a honra e para a glória de Deus, são obras que são feitas para abençoar a cidade, para abençoar o próximo que está ao nosso redor, que não são obras que lá no final eu estou pensando em meu benefício. Eu não estou fazendo para mim, mas de fato estou fazendo para o meu próximo e para a honra e para a glória de Deus. Queridos, que diante deste assunto, que é tão importante, a gente possa, durante essa semana, refletir
se o nosso coração ele está rejeitando a Deus através de não buscarmos a Deus, através de fazermos boas obras e nós mesmos nos salvamos através delas, ou se nós realmente amamos a Deus e reconhecemos que Ele é o nosso Salvador. Convido você a fechar os seus olhos para nós orarmos nesse instante e já aproveitamos para orar pelo nosso país, pela nossa nação e também pela nossa cidade, né? E por todo mundo nesse momento em que nós estamos passando. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor nosso Deus, a Tua palavra nos mostra que nada temos para oferecer ao Senhor. Ó Deus, e que a única coisa que merecemos do Senhor, se formos cobrar aquilo que fazemos diante do Senhor, é o juízo, é o salário pelo pecado, porque já nascemos em pecado. E depois disso, ainda temos sido pecadores muitas vezes. Então, ó Deus, nós queremos reconhecer que muitas vezes o nosso coração, ele tenta se auto-justificar diante do Senhor, quando nós nos apresentamos à sua presença. Ó Deus, mas que o Teu Evangelho, ele impacte o nosso coração. Deus, que a gente lembre que só em Cristo Jesus é que nós somos aceitos. Que não há obra nenhuma que possamos oferecer, mas que a obra de Cristo e a vida de Cristo nos salvou. E que o resultado desse impacto, ó Deus, de sermos salvos pelo Senhor Jesus, nos leve a uma vida de engrandecimento do Senhor, ó Deus, e de amor ao nosso próximo, que é o fruto do coração movido pelo Teu Evangelho e pela Tua palavra. Abençoa-nos, ó Deus, nesse domingo. Pedimos, ó Deus, mais uma vez, pelos profissionais de saúde que estão na linha de frente nesse momento, arriscando as suas vidas, cuidando dos doentes. Pedimos pelos governantes que têm tantas decisões a serem tomadas. Pedimos, ó Deus, que como povo do Senhor, nós sejamos dirigidos pelo Teu Espírito Santo, sejamos firmes em oração, crendo, ó Deus, que o Senhor tem cuidado de nós. Em nome do nosso Senhor Jesus é que nós oramos. Amém. Amém. Até a noite, queridos. À noite o pastor Ramon vai estar trazendo a palavra para nós. Deus te abençoe.